monstro. Essa foi a palavra usada por uma mãe para descrever o próprio filho. Um homem acusado de matar o irmão de forma extremamente cruel. Deixa eu conversar com o Léo. Porque vocês imaginem o seguinte: a dor da mãe de ter um filho morto e um outro filho como um criminoso. Sempre imagino, né? Será que a mãe ou o pai acaba por, de certa forma, perdoar o outro filho? Neste caso, não, né, Léo? Ela é taxativa na maldade do outro filho. Chama o filho de monstro. O pai, que não gravou entrevista, falou da mesma forma. Ninguém aqui tá passando a mão na cabeça desse... Assim, a gente, até por uma questão delicada nesse momento, chama de suspeito. Mas a família tem certeza que ele cometeu esse crime. Inclusive, tem 1, 2, 5, 6 testemunhas que viram ele jogar no Robson de Freitas esse líquido inflamável. Não se sabe se é gasolina, se é querosene, mas ele joga nas costas da vítima, não dando oportunidade para que ela se defenda. E aí a gente vai trazer a reportagem agora que conta toda essa história, e aí você vai assistir, já adianto. Vai chegar no final e falar, mas por quê? Qual o motivo? Até agora a família não sabe. Uma família que tenta entender o motivo por trás de tanta violência. Por que ele fez uma maldade dessa? Droga, né? Sei lá. Pode ser até inveja, a gente não sabe. Monstro. Sabe, um monstro. Porque o que ele fez... Tem outro nome pra chamar? Robson de Freitas morreu depois de ter o corpo incendiado no quintal de casa. O suspeito de cometer o crime é o irmão dele. Segundo a família, não teve briga, não teve discussão alguma. Robson foi pego de surpresa. Ele não chegou a dizer, puxa vida, o meu irmão tá me incomodando. Não tinha. Não tinha. O Evésio teve um surto psicótico de droga, porque foi do nada, o Robson não tava esperando, tanto que ele tava de costa. O Robson até falou bem assim que o Evésio, ele tava pensando que o Evésio ia ajudar ele. Porque o Robson tava fazendo o quê? Tava ligando a luz que o Evésio cortou. O líquido inflamável que foi usado para o crime estava misturado nessas 2 garrafas. Querosene com combustível, a família não tem certeza. Depois de misturado, o autor do crime colocou dentro desse balde e jogou no Robson. Mas como que isso aconteceu? Primeiro, o Robson, por volta das 8 horas da noite, ele estava arrumando aqueles fios que agora estão emendados, mas eles estavam completamente soltos naquela noite. E com isso, não tinha energia elétrica nas 5 casas que estão construídas neste terreno. Tinha uma escada esticada que o Robson estava mexendo, tentando arrumar, quando foi surpreendido pelo irmão, que chega com o balde vindo daquela direção. Ele vem correndo para cá e joga nas costas de Robson. Não tem nem tempo para discussão, muito pelo contrário, porque todo aquele líquido inflamável cai das costas do Robson e boa parte deles no chão. É neste momento que o autor do crime acende um fósforo e joga, ateando fogo em tudo. Eu escutei aquele estouro que deu. Eu até achei que era o Sil que tinha juntado. Quando eu vi o meu filho, estava pegando fogo, homem. Pegando fogo. Sabe que eu fiquei... a minha vida foi gritar, só sabe... E daí, como ele tinha uma piscininha da filhinha dele atrás, a minha outra filha foi assim... Robson, você joga na piscina. E com muito custo ele ouviu. Ele levantou e ainda falou com a esposa dele, eu pensei que hoje eu ia morrer. Ou seja, ele estava, de certa forma, consciente, estava conversando com as pessoas, e foi, mas mesmo assim, claro, foi encaminhado para o hospital. Foi, aí ele foi encaminhado pro Cajuru, aí no Cajuru eles mandaram ele pro evangélico, foi onde ele foi, mandou mensagem para uma par de gente e... Ficou uma semana internado. Isso. O estado de saúde do Robson a gente sabe desde o começo que era gravíssimo, até porque ele teve 30% do corpo queimado, teve queimaduras de vias aéreas e pulmão. Mas a morte pegou de surpresa. A morte pegou de surpresa. A gente não esperava, ontem a notícia que veio do hospital é que ele estava reagindo. Que ele estava reagindo, a gente tinha esperança realmente que ele saísse dessa. E daí era uma meia-noite, a irmã dele me ligou chorando que ele não tinha registrado. A família acredita que o autor planejou o crime, inclusive ao comprar o líquido inflamável. O que o Evésio falou pro teu filho?
Ele falou assim, sempre queria te matar. Agora chegou a hora. Mas a senhora como mãe, aqui não entende de onde que vinha toda essa maldade, essa vontade de matar o próprio irmão. É que o Elvésio é filho do meu falecido marido. E o Robson é do atual que eu tive, né? Eu não sei se ele tinha ódio dele, por causa que ele era muito querido demais. A gente se conheceu assim logo que a gente ia morar aqui. E o Robson era muito parceiro, assim. A gente passou por dificuldade na vida. Eu lembro dele vir me chamar pra gente ficar piloto junto, pra conseguir dinheiro, pra comprar as coisas de casa. Da gente vender latinha na frente do show também. Eles discutiam muito ou não? Não, até porque o Robson, ele pagou o próprio irmão pra arrumar a casa dele, pra ter mais estabilidade na casa. Até mesmo porque o Elvésio não trabalhava e ele... É difícil de explicar, não tem explicação. Não, tava louco de droga. Não, pior que ninguém, é um desumano. Não quer saber da vida, não trabalha. Ninguém entende por que aconteceu isso. Segundo a família, o suspeito tentou matar Robson há alguns anos. Deu 2 facadas na perna da vítima, que não se feriu com gravidade. No histórico do suspeito tem mais. Em 2014 ele foi preso, adivinha pelo quê? Tentativa de homicídio contra a namorada. Ficou 3 meses atrás das grades e foi solto. A família e amigos de Robson pedem por justiça. Isso porque o irmão de Robson fugiu instantes após o ataque. O detalhe, com uma mala de roupas. Eu quero justiça porque não dá. Não dá pra dizer que o Robson hoje ele tá lá e vai ficar um monstro zanzando pela rua. Ele tirou uma pessoa que era tudo na família. Ele destruiu a nossa família, entendeu? Tem uma filhinha de 5 anos que até agora não sabe nada do pai. Que tá morto. E o outro tá aí, ó. A reportagem, como eu já havia adiantado, começa com uma pergunta, um ponto de interrogação da motivação e termina da mesma forma. E aí, hoje mais cedo, Tiago Silva teve a oportunidade de conversar com um delegado responsável pelas investigações lá em Piraquara e perguntou para o delegado sobre o caso. E o delegado trouxe uma informação que nem mesmo a família da vítima sabia, Paulo. Que o suspeito, ou seja, o irmão do Robson, se apresentou na delegacia. Quase simultaneamente, enquanto nós fazíamos a reportagem em Piraquara, nas últimas horas. Chegou na delegacia e foi tentar justificar o crime. Vamos ver o que o delegado disse. Ele apresentou a versão no sentido de que ele começou a sofrer muitos xingamentos por parte do irmão dele, muitas provocações por parte desse irmão dele, por conta de uma deficiência que ele tem na região da boca. E por conta disso, então, ele acabou perdendo a cabeça, ateou fogo no próprio irmão num dia em que o irmão teria chamado ele ali por esse apelido de Boca Torta. Ele falou que ele estava limpando a bicicleta dele com o querosene e que ele fumava, ou seja, ele tinha ali no bolso dele um fósforo. Ele então ateia joga na verdade esse querosene no irmão, ateando fogo ali que estava na posse dele. Ele disse que não premeditou essa ação, foi uma ação por impulso. Ele se mostrou arrependido, chegou a chorar no depoimento lá. Obviamente que isso não vai ter um impacto na investigação para a polícia, como não havia uma ordem de prisão para ele, como não havia situação flagrancial, naquele momento a Polícia Civil apenas o ouviu e liberou. Isso não impede que a Polícia Civil venha pedir então a prisão dele para que ele responda esse crime preso. Eu tive a oportunidade, Paulo, junto com o repórter cinematográfico Ronaldo Oliveira, conversar nessa tarde com parte da família do Robson. Num momento muito difícil, no velório da vítima, muito perto do horário do sepultamento, eles conversaram com a gente porque fizeram questão de falar com a RIC TV. Disseram o seguinte, que o suspeito mentiu em depoimento. São palavras da família, que diz o seguinte, que ele sim premeditou, planejou sim o crime porque ele tinha uma muda de roupa já, e não só isso, diz que ele não tem moto, não trabalha, tem uma bicicleta que foi usada para fuga e não tem nada de moto, de arrumar moto, isso aí diz que é mentira. E o motivo, eles dizem o seguinte, que o Robson não vivia
chamando ele de boca torta, ficava zombando dele dessa deficiência da boca. Diz que isso não acontecia com muita frequência e, detalhe, a família não via nenhuma troca de farpas, uma briga por causa disso. Dizem realmente que era aquele negócio, tinha inveja nessa história, justamente porque o Robson era um dos preferidos da família, um sujeito que se dava bem com todo mundo, e já o suspeito, realmente, segundo a família, usuário de drogas, trazia muito problema para a família, já foi preso porque tentou matar a namorada, e isso está comprovado, inclusive em um boletim de ocorrência lá de 2014 e na passagem dele pelo sistema prisional. Fato é, está solto e a família pede por justiça. Existe essa questão técnica, não está preso porque não tem o prazo, ou melhor, extrapolou o prazo da prisão em flagrante. Mesmo assim, a família quer que logo o delegado peça pela prisão preventiva do suspeito e assim a gente possa até mostrar o rosto dele aqui e poder contar ainda mais essa história e, claro, trazer um pouco de paz para essa família que não está passando a mão na cabeça dele, não. Valeu, Léo. É bonito, né? Eu acho bonito quando o pai e a mãe, diante de um fato tão grave, não vem com ai, fininho. Se bem que cá entre nós, né? Tirou a vida do outro filho deles.